Saberfire, Sandman. Voltamos para cobrir o primeiro arco de Sandman, Prelúdios e Noturnos. Já falei um pouco dos ilustradores, de Sam Kiff, né, que desenhou bastante super-herói. Adoro o Wolverine dele. Tem um Venom, mas eu não gosto muito do Venom. Ele desenha bem, mas a história é bem chata. Mas enfim. E o Mike Dredgenberg. Mike Dredgenberg é um punk rock lá da Grã-Bretanha, que ele ficou muito famoso também por ter desenhado várias concept arts do cartinhas de Magic. Manja Magic the Gathering. Então, o Mike Dredgenberg é um cara que desenhou muita coisa para esse mercado aí de cartinhas colecionáveis e jogos de disputa de cards. Também, no final desse arco, né, depois que o Sam Kiff se afasta do projeto, Malcolm Jones vem para dar uma ajudada nesses desenhos. E lembrando, né, as capas, né, todas as capas daí vai ser do amigão lá do New Gamer, do Dave McKean. Mas vamos lá. Gente, a história de Sandman, né, dando um resumo bem a grosso modo. Morpheus é capturado, né? Eles estavam fazendo um ritual satânico para conseguir capturar a morte, só que dá errado, né? Eles não são tão bons magos assim. Mas enfim, eles fazem um ritual satânico. É bem legal esse ritual satânico, tem todo lá uma parada. Eu concedo a garra, eu concedo sangue e a pena de um anjo, bababá. Bem legal, bem legal. Lembrando, eu acho que eu comentei isso no primeiro programa, né? A família do Neil Gaiman sempre foi envolvida com essas paradas esotéricas da Grã-Bretanha, né? Então ele tava aqui no parquinho dele, né? Então foi andar no parque aqui foi a coisa mais massa que ele deve ter feito na vida. Mas enfim, eles capturam o Morpheus por engano. No começo eles nem se dão conta que é o Morpheus, né? Porque, tem uma cara. Mas eles tinham algumas joias ali, uns artefatos, eles pegam e tentam fazer de tudo pra tirar o máximo desses artefatos. Eles até tentam se comunicar com ele, né? Mas o grande plano, gente, é que o cara é o Senhor dos Sonhos. Então eles falam assim, me dá riqueza aí. O Morpheus olha pra eles e fala, nada, fica quietinho, não fala porra nenhuma. E ele só senta lá peladão, esperando, sabe por quê? Esse é o grande plano dele, esperar. Porque ele é eterno, ele tem todo o tempo do mundo, os humanos não. E isso a gente vai se tocando ao longo da HQ, né? Porque os caras vão ficando velho, eles cometem erros que faz o Morpheus escapar, né? Porque alguém passa lá no círculo de magia, aí ele consegue sair da prisão, né? Aí ele taca as maldições mais massa que tem, né? Tipo, o eterno despertar, que é tipo, a pessoa fica acordando, né? Ela tá sonhando, tem um pesadelo, e ela acorda. Era só um pesadelo. Daí acontece uma coisa horrível, e ela acorda. Esse é o eterno despertar. Muito legal. Quer dizer, horrível, mas, né, legal. Então, aqui começa daí uma jornada, né, pro Sandman. Morpheus restabeleceu seus domínios do sonhar, que estão em frangalhos depois de 80 anos. Aí ele tem que ir atrás dos seus artefatos que foram roubados. Primeiro, a algibeira, né? A algibeira, lembra? É a de areinha lá, então tá com o John Constantine. Então, primeira ligação aí com o universo Vertigo, né? Naquela época estava sendo escrito pelo Jimmy Delano, né? E o Jimmy Delano meio que ajuda ali, né? Tipo, pode usar esse John Constantine que eu tô escrevendo aqui. Ele é sujo, ele tá sempre fumando, tá com esse capote aqui, né? De chuva, manda brasa. E essa primeira história vai ter tipo uma analogia muito clara, né? Que uma pessoa pega a algibeira, ela fica usando essa algibeira para criar sonhos e ela fica viciada nisso. Ou seja, o Neil Gaiman estava fazendo uma analogia com o uso de drogas, né? Você se entorpecer de sonhos. Ou seja, que nem você ficar viciado em heroína, você não consegue voltar pro real porque você fica viciado em viver aquele mundo de sonhos. Assim como o uso da algibeira de areia do Sandman. Bem legal esse cross aí com o Constantine, tem menções ao lore do Constantine, tipo Newcastle, né? Então, bem legal. Ainda depois tem talvez a cena, o arco mais famosinho, né, de Sandman, que é ele indo pro inferno, porque tava com um demônio, o elmo dele. Aí tem todo aquele joguinho lá, né, eu sou mais forte que você, porque eu sou um touro, eu sou uma cobra, eu sou uma doença, né? Daí o Morpheus soltar lá no final, né, tipo, eu sou a esperança, né? E o demônio não ter mais respostas. Então, super clássico, né? Quem lê isso pela primeira vez já aí começa a ter a noção, né? Tipo, porra, Sandman é um pouquinho mais sério do que o restante de super-heróis, né? E fica também a promessa, né? Porque o Morpheus vai lá embora e deixa o Lucifer meio que desmoralizado.
quebrou com o orgulho do cara. E depois tem o Doutor Destino, né, que ficou com o Rubi do Sandman por quase 30 anos. E ele leva o Rubi pro diner, né, pro restaurante 24 horas. E é também outro capítulo também super famoso, porque o cara mete o terror, né? Esse capítulo é passado hora a hora e as pessoas dentro desse restaurante estão fazendo as coisas mais bizarras possíveis. É putaria, é mutilação, é adoração ao demônio. Eles fazem de tudo, né, por causa dessa interação com o Rubi do Morpheus que está em posse desse Doutor Destino. E depois o Destino chega, né, pra ter até uma emoçãozinha, assim, tipo, caraca, o poder do Doutor Destino tá mais forte que o Morpheus. Mas no final, né, ele faz um erro que faz todo o poder do Rubi voltar pro Sandman, né, e ele voltar toda a sua glória. Para depois, no final, a gente ter também um dos capítulos mais belos já desenhados, que é O Bater de Suas Asas. Porque passou de todas essas aventuras, ele foi pro inferno, ele foi derrotar esse cara que tava com o poder dele, ele falou com o John Constantine, que é sempre legal. Ele se vingou dos humanos que aprisionaram ele por 80 anos e ele tá, assim, desmoralizado. Ele não vê sentido, ele não vê gosto no que ele tá fazendo, na vida dele, né? Então ele tá ali todo cabisbaixo pra chegar daí uma personagem toda saltitante, toda serelepe e fala, pô, você tá aí. Ela é belíssima, belíssima, toda gótica dos anos 80, pra depois a gente descobrir que ela é a irmã Morte, a entidade que teria sido capturada de início, mas deu errado, né? Essa pessoa super jovial, super carismática e que leva ele num dia de trabalho, né? Dia de trabalho em família, né? Ela leva ele para ele ver que ela tá fazendo o melhor possível no trabalho dela, que é levar as pessoas, mas mesmo assim, trazendo a morte para as pessoas, ela trata isso como se fosse muito legal. Ela fala coisas para animar as pessoas, ela fala coisas para, tipo, verdades. Por exemplo, um bebê morre, o bebê fala, pô, só isso? Ela fala, pois é, sim, é isso aí. Tem outro momento, não nessa parte, agora eu não lembro se tem nessa parte, mas ela fala assim, todos têm o mesmo tempo de todos, o tempo de uma vida, né? Eu acho que isso é falado lá em outro arco, mas já fica aqui, né? Que ela é cheia dessas frases que ressignificam a vida, mas que também dão significado para a morte, né? E ela faz isso, mesmo sendo um trabalho tão horrível, ela faz isso da melhor maneira que ela consegue, né? E o Sandman vendo assim, né? Tipo, pô, ela é a morte e eu sou o cara do sonho e tô nessa deprê miserável. Porra, eu sou um lixo. Por isso que, né, esse capítulo tem toda uma coisa bonita no final. Tipo, obrigado, irmã, né? Tipo, me fez fazer me cair na real e bola pra frente, né? Então, é isso que eu tinha, assim, pra resumir, né? O Prelúdios Noturnos. Muito legal. Da mitologia, a gente vê que tem tipo uma família, né? O Neil Gaiman está construindo uma mitologia que a irmã mais velha é a morte e o mais novo é o sonhar. Mas que sentido que tem isso, né? Os dois começam com a letra D, né? Pelo menos no inglês é Death and Dream. Aqui no brasileiro até tentaram fazer um joguete parecido, né? Com o desencarnar e o... Putz, esqueci agora o nome com D pro sonho. Mas uma hora eu vou lembrar. Ou alguém fala aí nos comentários e me ajuda. Mas é uma palavra que remete a sonho, com Ondê também. Ele traz outras coisas dessa mitologia, por exemplo, ele traz a Hecate. Pô, gente, aqui a gente tá vendo o Hellboy. Daí Hellboy tem lá a Hecate. Só que a Hecate é tipo uma cobra, né? Cheia dos cabelos de medusa. E ela é a mãe dos vampiros, né? Não tem nada a ver com essa Hecate, que é uma entidade em 3 bruxas mesmo, né? Elas aparecem em 3. Falam juntas, né? Uma velha, uma senhora e uma guriazinha, né? E elas sabem de tudo. O Morpheus invoca elas porque realmente elas têm muito conhecimento. Elas que falaram, né, que estavam as ferramentas, né? Então, muito diferente. Mas se chama Hecate também, né? Deus da encruzilhada, né? Então, para vocês verem, essa entidade Hecate, ela é padrão lá da cultura grega, né? Uma deusa das encruzilhadas. E aqui, tanto o Mike Mignola como o Neil Gaiman, eles usam a mesma origem para construir o seu mito em cima. Então, uma das coisas que eu mais prezo, né, no Ghibli é a gente captar esse tipo de mitologia sendo usada, esse tipo de padrão sendo utilizado, esse tipo de construção de universo calcado numa coisa mais antiga, que também pode fazer parte do nosso mundo ou não, mas sim, né, o monomito
da cultura pop às vezes tem a mesma origem. Então, sempre muito legal. Lembra que também tem certos boatos que eu não gosto muito, que é tipo, o Neil Gaiman não sabia o que ele ia fazer, então ele só escreveu 6 capítulos, depois ele foi embromando. Cara, tem coisas aqui que eu vejo que ele já tinha uma noção de que ele ia fazer outras coisas, tipo a Hattie Maluquette, né, que aparece no capítulo do Constantine, né, ela fala, eu tenho 247 anos. Então a gente tem uma pessoa que viveu muito tempo nesse universo, tem uma pessoa, uma mulher negra lá presa no inferno. E o Morpheus fala, pô, eu ainda te amo, mas você vai ficar presa aqui. Pô, que é isso? E vai embora, né? E deixa assim. Fica também a promessa, né, do Lucifer querer destruir o Morpheus, tipo, eu vou me vingar, né? Então tem todo... Eu também não comentei um monte de relação com Liga da Justiça que tem nesses gibis, que, né, eu já não tenho mais paciência pra super-herói. E nessa história, que todo mundo fala que não tem nada a ver com super-herói. Tem super-herói sim. Então eu meio que ignoro quando tem uma referência dessa, né? Mas ok, tá aqui, né? E também queria falar do último tema, né? Porque todo mundo fala que Sandman é uma história para adultos. Recentemente eu ouvi uma frase que é: o gibi favorito, Sandman é o gibi favorito para aquelas pessoas que não leem gibi. Isso quer dizer porque Sandman ele tem essa fama de ser o gibi para adulto, esse gibi que escapa dos moldes dos super-heróis, né? Mas para quem realmente lê gibi, sabe que isso aqui é só bacana, é só uma história bem contada, tem outras coisas muito mais pertinentes que exploram os assuntos muito melhores do que Sandman explora, sabe? Então, sim, por mais que eu goste de Sandman, né, eu me incomodo um pouco com essa fama que Sandman tem. Acho que eu tenho esse problema também com o Watchmen do Alan Moore, mas isso fica para uma outra hora. Eu só quero terminar essa saga, né, do Sandman. Embora eu ache Sandman bem melhor que Watchmen, mas também essa história vai ficar para outra hora, né? Também um comentário com a série. A série eu acho que faz alguns trabalhos que ficam melhores que o gibi, tá? Por exemplo, a prisão do Sandman eu acho melhor explorada, porque os personagens da prisão de Sandman, elas reverberam lá naquele arco do Doutor Destino. A série explora melhor esses personagens, dando maior profundidade, porque tem toda uma certa linhagem e uma certa confluência de atos, né, que levam aquele arco. Tem a concubina do cara que aprisionou o Morpheus, e esse vai ter um filho com outro cara, daí ela vai enganar o amigo do cara que aprisionou o Morpheus para conseguir trocar pelo Rubi com o demônio, sabe? Tem toda uma coisinha que é super entroncada e a série explorou bem melhor. Então na série ficou melhor de acompanhar esse tipo. Aqui no gibi dá pra pegar essas paradas, mas você tem que ir meio que ligando os pontos com mais paciência, tá? Mas é isso que eu tinha pra falar de Sandman. Assim, é um belo começo pro universo da Vertigo. A Vertigo não começou com o Sandman, né? Ela começou mais precisamente com o Monstro do Pântano. Mas assim, a construção de universo começa aqui. Porque o Triunvirato vai aparecer em Hellblazer, o próprio Hellblazer aparece aqui, né? Tem outras coisas que são aproveitadas em outras partes do universo da Vertigo, né? Pelo menos naquele começo. Então tem toda uma parada meio que sendo pensada, né? E tudo começa com esse Prelúdios e Noturnos de Sandman. E a gente vai explorar tudo. Sandman apresenta, Lucifer, Hellblazer, Preacher em breve. Então, Monstro do Pântano também, uma hora eu tenho que falar. Então, assim, acho que é um belo ponto da gente começar nesse Prelúdios e Noturnos. Galera, obrigado por ter acompanhado. A gente se vê numa próxima e falou! Tchau, tchau, tchau.